Olá, professoras e professores! Meu nome é Paula Parisi e estarei com vocês por aqui no módulo 4 do curso Ensinar e Aprender Língua Portuguesa. Vamos continuar a reflexão sobre o trabalho com a leitura. Desta vez, o destaque será para aquelas situações em que os estudantes leem para aprender ou para estudar sobre um tema. Desenvolver a leitura como ferramenta para a ampliação de conhecimentos nos diferentes componentes curriculares é um desafio comum e frequente no ambiente escolar. Vocês já repararam como, por vezes, estudantes passam para nós, professoras e professores, a sensação de que não leem integralmente os textos que oferecemos para que sejam estudados? Em uma situação de avaliação, por exemplo, é possível perceber que há alunos que, ao invés de lerem atentamente o texto proposto, já partem para responder as perguntas, como se estivessem pescando as respostas no texto a partir de palavras-chave. Aprender a partir da leitura é uma competência que, no mundo contemporâneo, está relacionada à própria capacidade de se ler fazendo articulações de raciocínios. Como ler para aprender exige um complemento, ou seja, se ler para aprender um determinado conteúdo, esse é um desafio que se coloca especialmente para a professora e para o professor de língua portuguesa, mas não só para as e os docentes dessa disciplina. A ideia é que professoras e professores de diferentes áreas do conhecimento também se responsabilizem por ensinar as e os estudantes a ler os textos relacionados a cada matéria e que trabalhos entre as diferentes áreas sejam propostos com essa finalidade. Entretanto, a prática de ler para estudar, ler para aprender, envolve diferentes ações que exigem intervenções didáticas específicas para ensinar os procedimentos capazes de otimizar a compreensão do conteúdo lido. Ler é um processo ativo de construção de sentidos. Considerando toda a complexidade envolvida na leitura, não basta colocar os textos nas mãos dos estudantes e pronto. A leitura é uma habilidade que deve ser ensinada. É necessário ensinar a ler, além de ensinar os conteúdos específicos das demais áreas de conhecimento. É preciso pensar nas condições didáticas necessárias para garantir que os estudantes possam avançar na sua compreensão leitora, e esse é um dos nossos objetivos neste módulo. Nas situações de leitura em contextos de estudo que estamos discutindo aqui, um trabalho em parceria entre a área de língua portuguesa e as demais áreas de conhecimento será fundamental. Cabe ressaltar que ler textos de ciências sociais é diferente de ler textos de ciências da natureza, por exemplo. Assim, não é responsabilidade de um professor ou outro, mas assegurar a aprendizagem dos estudantes deve ser compromisso de toda a escola. Tendo tudo isso em vista, vamos apresentar 2 textos que poderão ser objetos de leituras em contextos de estudo. O primeiro deles, extraído do site da Brasil Escola, é apresentado como um conteúdo de geografia, embora se expanda para a área de ciências, e pode ser indicado para os anos iniciais do Ensino Fundamental 2, por ser um texto bastante referencial, escrito em uma linguagem simples, que faz a exposição de vários aspectos referentes à presença da água no planeta, no Brasil, nos alimentos, no corpo humano, entre outros tópicos de muito interesse sobre o tema. O segundo deles, extraído da revista Super Interessante, é um texto mais sofisticado, não só do ponto de vista da linguagem, como também das descobertas em torno de anomalias da água desenvolvidas pelo químico inglês Martin Chaplin. Algumas delas estudadas pela física brasileira Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que torna mais apropriado para um trabalho com os anos finais do Ensino Fundamental 2. Nossa proposta aqui é pensar em modos de leitura e de interação com esses textos
que permitam escapar dos tradicionais questionários de leitura. Um primeiro ponto que queremos destacar é o seguinte: para tomar um texto como objeto de estudo, é preciso ter como premissa a realização de uma leitura silenciosa, imersiva. Isso parece óbvio, mas não é tanto assim, ainda mais considerando os modos de leitura a que somos expostos na cotidianeidade. De que modo isso pode se refletir quando propomos aos nossos alunos que leiam para estudar um texto? Não é incomum que eles manifestem uma certa inquietação capaz de os levar a uma leitura superficial, corrida, expressa, não imersiva, principalmente se não compreenderem bem o motivo pelo qual estão lendo. Então, vale a pena investir em situações de sala de aula em que alunas e alunos sejam convidados a lerem textos com a intenção clara de que dali extrairão conhecimentos capazes de perdurar em sua memória. Para isso, um bom caminho é trabalhar com mecanismos de antecipação temática, valendo-se de títulos, imagens, subtítulos, olhos, presentes em textos de sites, jornais, revistas. Assim, vou ler para vocês o início da matéria do site Brasil Escola. A água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta. Entretanto, nem toda essa água disponível pode ser aproveitada pelo homem. A água compõe mais de 70% da superfície do planeta Terra, sendo um recurso essencial à existência de vida. A partir desse trecho, podem ser feitas perguntas como: o que essa imagem sugere sobre o texto que você vai ler? Qual é a relação que ela tem com o título do texto e a legenda da imagem? Esse texto parece bom para estudar que assunto? Uma leitura silenciosa, significativa, pode muito bem ser antecipada por questões instigantes, que servem não só como aquecimento para os leitores, como também para valorizar o material de leitura e estudo selecionado com cuidado por professoras, professores como você. Esse aquecimento, para além de sinalizar que a proposição de textos a serem lidos não é aleatória, já que tem a intencionalidade clara de servirem como estudo, pode abrir as portas para que a leitura seja mais interessada e, por isso, mais detida, mais focada. Depois da leitura, em vez dos tradicionais questionários com perguntas quase sempre muito previsíveis, é possível acionar o protagonismo dos estudantes por meio de reflexões que demandem um registro também escrito, que pode muito bem servir como base para o estudo do tema em questão. Assim, é possível formular perguntas como: o que você aprendeu sobre a distribuição da água no planeta Terra? O que mais surpreendeu você quanto à relação entre água doce e salgada no planeta, a distribuição da água pelas regiões do Brasil? Você já tinha pensado sobre a questão da água e sua importância para a humanidade? Quais são os pontos de atenção? Essas são perguntas que podem ser formuladas para os alunos. Uma outra pode ser: se você tivesse que enviar um áudio para um amigo explicando como funciona o ciclo da água, como seria sua fala? Outra possibilidade ainda é: quais perguntas você formularia a partir da leitura desse texto? Estudar um texto, portanto, não se limita a responder perguntas de forma desinteressada, mas, de fato, fazendo um corpo a corpo com o texto, a fim de extrair dele pontos que se constituam como conhecimentos capazes de fazer parte do repertório de alunas e alunos. Ainda como sugestões para essa leitura em contexto de estudo, além de fomentar grifos com canetinha marca-texto, post-its em pontos importantes, é possível também solicitar um registro escrito do estudo desse texto, algo que revele os pontos que chamaram a atenção dos estudantes em prol de seus conhecimentos. Para dar uma função social a essa produção escrita, uma ideia
é que esses estudos circulem entre a turma, para que os modos de registro sejam compartilhados e possam servir de inspiração em outras oportunidades. Como já adiantamos, a matéria da revista Super Interessante é mais sofisticada, não só quanto ao conteúdo, mas também quanto à linguagem, por isso mais adequada para os anos finais do Ensino Fundamental 2. Assim, para tomá-la como objeto de estudo, vale iniciar a leitura junto com alunas e alunos, de modo que eles percebam o tema que vai atravessar todo o texto e também algumas particularidades da linguagem. Para iniciar, é possível começar mostrando que a matéria vai explorar as propriedades da água que a fazem um líquido singular, que desafia alguns conhecimentos científicos. O título da matéria já aponta para isso. A água é a substância mais estranha da face da Terra. Entenda por quê. O subtítulo confirma essa intenção comunicativa. Vejam só, ela é menos densa no estado sólido que no líquido, desafia a gravidade e congela mais rápido se está fervendo. Essas são algumas das mais de 70 anomalias da água, um conjunto de características que nenhum outro líquido do universo tem. Entenda por que os superpoderes do H2O são a chave para a vida na Terra. Depois de olharmos o título e o subtítulo da matéria da revista Super Interessante, eu vou continuar lendo apenas o início dessa matéria. Era um líquido muito engraçado, não tinha gosto, não tinha nada. Ninguém podia colocar uma garrafa com esse líquido no freezer, porque o recipiente estoura. Estoura graças a uma propriedade incomum. Trata-se de uma das únicas substâncias da face da Terra que aumenta de tamanho na fase sólida. As outras passam a ocupar menos espaço, e não mais. Depois de ler esse início de matéria, vale ressaltar inicialmente a intertextualidade com a conhecida canção de Vinícius de Moraes, A Casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, vocês vão lembrar, né? Que tem a intenção de ressaltar a singularidade da água como elemento encontrado na natureza e vital para a nossa vida, que vai ser explorada ao longo da matéria. Continuando a leitura desse texto, vamos encontrar expressões como propriedade incomum, hábito exótico, anomalias, lista de insubordinações, desafia a intuição e a equação, algo incomum, tão especial, que vão dando o tom que percorrerá todo o texto. A água tem comportamentos que fogem ao universo de expectativas, até mesmo de quem opera cientificamente. Esse pontapé inicial pode ser o mote para que os estudantes prossigam a leitura de forma silenciosa, depois de orientados a destacar os dados científicos sobre a água ressaltados ao longo do texto. Depois desse mapeamento inicial, uma sugestão é propor a alunas e alunos que formulem perguntas capazes de resgatar informações relevantes do texto, com a intenção de que essas perguntas, depois de compartilhadas com os colegas, sejam respondidas por eles. Assim, o estudo do texto tem chances de se tornar mais dinâmico, uma vez que contou com o protagonismo dos alunos, que não se limitaram a responder as clássicas perguntas dos questionários que costumam acompanhar um texto proposto para a leitura. É claro que um texto mais sofisticado como esse oferece muitas outras oportunidades de exploração. Mas, por ora, vamos parar por aqui e convidar vocês, professoras, professores, a continuar conversando sobre esse trabalho com a leitura, agora na sessão 3, Planejamento Passo a Passo. Bons estudos e nos vemos logo mais!